saí de uma aula de um programa que eu lancei hoje, junto com uma parceira minha, para empreendedores, Que legal. principalmente para quem está querendo ir para online. Ela estava lá comigo agora, já desliguei, tomei uma água e vim para essa live maravilhosa matar a saudade do programa Mulher Integral. Ai, gente, estou tão feliz. E Mas, são todos bem-vindos, gente. lógico, tô brincando. Na verdade, eu ia até falar exatamente isso, né? A Patrícia fazia comigo o Mulher Integral, fizemos uma temporada inteira no ano passado, fizemos 13 episódios da série de Mulher Integral, estão todos lá no canal da Link TV, no YouTube. Já falei que a Patrícia Mello fazia comigo o Mulher Integral, e hoje a gente vai voltar nesse assunto, vamos reviver aqueles nossos bate-papos de Mulher Integral, mas com uma abordagem mais contemporânea, que é o que a gente está passando hoje. Né? Nós estamos passando por essa pandemia, por essa quarentena, né? Que passar a pandemia não é tão complicado. O mais complicado nessa história toda é a gente passar essa pandemia e ficar trancada de casa. A quarentena dando algumas mexidas na cabeça da gente em diversos aspectos. Ninguém pode negar que isso esteja mexendo bastante com muita gente. Mas a questão da mulher no pós-pandemia, primeiro vai ter que passar por um outro caminho, que é o que está acontecendo agora. Porque só vai acontecer depois se ela conseguir passar por agora. E agora, por conta da realidade que a gente está vivendo, muitas mulheres tiveram seu contrato de trabalho suspenso, por exemplo, estão dentro de casa ou trabalhando em home office, né? Vivendo uma realidade diferente da que ela vivia antes, tendo que ser, além de funcionar em home office, também dona de casa, é inevitável. E como é que está passando por essa quarentena essa mulher empreendedora, essa mulher trabalhadora, essa mulher que está com contrato suspenso, essa mulher que está fazendo home office? Como é que ela está vivendo? Vamos começar melhor. Como é que está vivendo a mulher Patrícia Mello nessa quarentena? Ah, gente, Patrícia Mello tá maravilhosa. E com essa gargalhada aqui, que era minha marca registrada, né, no programa, assim, ó, eu acho que não a Patrícia e qualquer mulher que esteja assistindo a gente aqui, inclusive os homens que estão aqui participando também com a gente vai passar por esse período exatamente da maneira que a gente decidir passar. Eu fiz uma maratona de 35 lives quando a quarentena começou, e desde o início o que eu batia muito na tecla é isso. A gente tem que tomar uma decisão. Estamos entrando num túnel e temos que atravessar isso. A única maneira da gente sair da crise é atravessando. Agora, quando a gente foi colocado nesse túnel, porque não escolhemos, acho que ninguém que votou, vamos ficar confinado, vamos ficar todo mundo dentro de casa sem poder sair, com medo de morrer, com medo de perder o emprego, né, com medo do que vai acontecer. Ninguém decidiu isso. Só que não tem como a gente falar, não vou passar por isso. Né? Isso é algo que aconteceu com a humanidade, né? O planeta Terra está passando por isso, e a gente está nesse túnel, foi jogado ali dentro. Agora, o que eu posso controlar? A maneira como eu vou atravessar isso. Né? E a maneira como eu vou atravessar isso a primeira pergunta é, quem eu quero ser quando tudo isso acabar? Porque quem eu quero ser vai determinar como eu vou passar por tudo isso. Né? E eu, assim que eu vi gato vai subir no telhado, eu tomei essa decisão pra mim, entendeu? Que tipo, o gato subiu, cara, não tem mais o que fazer, aceita, né? Porque a gente fica tentando controlar coisas que a gente não pode controlar. Então eu não posso controlar o que vai acontecer nessa crise, ou se essa crise vai ou não acontecer, ela vai acontecer independente do que eu queira. Agora, o que eu posso controlar são os meus pensamentos e as minhas emoções. Então eu coloquei muito claro para mim quem eu quero ser. E quem eu quero ser não é a pessoa que está preocupada se vai continuar atendendo com processos de coaching individual ou não. Agora eu estou fazendo um trabalho muito mais terapêutico do que como coach exatamente. E tudo isso veio do quê? Veio da crise. Eu fiz 35 lives, eu fiz uma maratona com 40 vídeos. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Quem a Patrícia quer ser? Ela não quer ser a pobre coitada que perdeu tudo quando a crise terminou. Né? Eu tomei a decisão de que a Patrícia Mello seria uma mulher
fortalecida, e não no sentido de que eu tenho que provar que tudo deu certo para mim, mas assim, fortalecida emocionalmente, que no dia que eu precisasse chorar, eu ia tirar esse dia para chorar, no dia que eu precisasse ficar recolhida, eu ia tirar esse dia para ficar recolhida, mas eu não ia perder o foco de quem exatamente eu queria ser. E eu sempre bato, né, nessa tecla, assim, eu sou uma mulher construída. E nesse momento, a gente está tendo um momento mais do que precioso para se reconstruir, para avaliar o que realmente tem de bom na gente e deve ficar, e as coisas que a gente precisa desapegar, né, deixar ir, e muitas vezes esse desapego são de comportamentos que não são funcionais. Né? Então, assim, a Patrícia, sem dúvida, vai sair dessa crise uma outra mulher. Com mais ou menos dinheiro dentro da conta bancária, é irrelevante. Por quê? Porque isso depende de quem eu sou, de como eu estou olhando para o meu negócio, de como eu estou olhando para o meu posicionamento aqui na internet, se eu estou ou não estou fazendo live, se eu estou escondidinha, esperando, né, debaixo da coberta, quando tudo isso acabar, por favor, me acorde. Não é assim. Quando o bicho papão do vírus se mandar, como é que eu vou me virar, né? Agora, então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente essa, sabe? Se perguntar quem a gente quer ser depois que tudo isso acabar. Porque isso vai conduzir como a gente vai atravessar esse período. Perfeito, mas isso, na verdade, é como você está fazendo esse trabalho e consigo mesma. Na sua percepção do seu relacionamento, das pessoas com quem você fala, as pessoas que você conhece, como é que a mulher, num aspecto, ou melhor, num espectro mais geral, como é que ela está enfrentando essa nova realidade? O que você está enxergando isso nas diferentes construções, mulher a mulher, construções individuais de cada uma, como elas estão vivendo nesse momento? Bom, o que eu tenho percebido é que as pessoas, assim, a crise ela só está potencializando aquilo que cada um já tinha dentro de si. Sim. Então é óbvio que a mulher que ela já não se colocava muito como protagonista, tampouco na crise ela vai ser protagonista da própria vida. Né? Ela vai continuar nessa postura infantil e muitas vezes até de vítima, esperando que alguém venha salvá-la, alguém venha fazer com que tudo fique em ordem, tudo fique em paz, que as coisas deem certo, mas não é assim, né? A gente precisa sempre assumir a nossa responsabilidade. E através de todos os conteúdos, né, que eu entreguei aqui, as lives que eu fiz, os novos projetos que eu estou rodando, agora mais até no YouTube do que aqui no Instagram, o que eu tenho percebido é que eu atraí mulheres que estão nessa mesma disposição, que estão querendo pagar o preço de olhar para si e de ver quais são os pontos que ainda tem dentro dela, que ela precisa liberar, que ela precisa olhar, colocar atenção, que ela precisa tratar, para que ela possa sair dessa crise, atravessar tudo isso da melhor maneira possível. Porque a crise ela pode ser, sim, só uma crise onde eu só vejo o pior, onde eu tenho que me preparar para todos os cenários assim, de caos, né, de medo, mas ela também pode ser uma excelente oportunidade. E aí, não é só a Patrícia que tem essa capacidade de tomar essa decisão. Eu vou olhar como crise ou eu vou olhar como oportunidade. Acho que cada uma pode sim ter, inclusive quem está aqui na live, né, se colocar essa questão. E é só uma decisão, porque uma vez que eu decido que vai ser oportunidade, que não vai ser crise, automaticamente eu já começo a mudar tudo aquilo, só de mudar a forma como eu estou olhando, já muda tudo, né? Agora... E aquelas pessoas que olham já para o problema, porque tem gente que é assim, né? Para cada solução que você dá para um problema, ela cria um novo problema. E aí quem já tem essa natureza vai passar pela crise dessa mesma forma, e aí nada vai, entendeu? Vai continuar tudo na mesma e pior, né? Eu acho que nem na mesma vai ficar pior. Pois é, exatamente aí que eu queria falar. Antes eu quero mandar um abraço para a Deise Oliveira, que está com a gente aqui. A Deise Oliveira faz comigo o Papo Essencial, e a Mônica Lima, que faz a Saúde Total. Também, ambas fazem lives comigo aqui. Obrigado pela participação das duas nessa nossa live. Mas eu queria te dizer exatamente isso. O que acontece? Em determinado momento, vai acontecer dessa pessoa se deparar com a realidade de que ela pode não voltar para o emprego, por exemplo. Né? Ela pode não ter mais o emprego que ela tinha. Mesmo que ela tenha
a realidade vai mudar. Ela volta para lá e diz, olha, vai continuar como home office. Porque, de certa forma, o que vai acontecer é que muito daquele processo que a gente costumava falar de futuro, né, lá no Futuramente, muito daquele processo que as pessoas vão começar a fazer muito mais home office, que se esperava isso daqui a 5 anos consolidado, vai começar muito mais rápido. Essa pandemia acelerou esse processo. Então, certeza. Das duas, uma, ou essa mulher não vai encontrar mais o trabalho como era antes, não vai ter o trabalho que tinha antes, não vai encontrar como era antes, e vai ter que conviver com a realidade de voltar para dentro de casa e ter que se reinventar. Como ela vai fazer esse papel? Como ela vai viver diante dessa nova realidade que vai se impor a ela de uma forma até muito mais abrupta do que ela poderia ter imaginado ou se preparado para enfrentar? Exatamente, assim, eu acho que a primeira coisa é isso, a gente decidir se é a oportunidade, é a crise, quem eu quero ser quando tudo isso acabar. E a segunda é, aceita, não é que o mundo vai mudar, ele já mudou, não tem nada mais que você possa fazer. A gente tem que tirar da cabeça esse negócio de que assim, eu estou esperando as coisas voltarem a ser como elas eram antes. Não vai ser nem para a mulher nem para o homem, não vai ser igual para ninguém, o mundo já mudou. Então a gente precisa olhar para isso com carinho, parar de brigar com isso e aceitar que a mudança ela já veio, e é isso, né, que a gente estava falando no início antes de cair, assim, não foi uma coisa que a gente escolheu passar, a gente não votou estar nesse lugar, mas a gente está, né? E aí se eu não assumo a minha responsabilidade de fazer algo diferente, de me tornar uma pessoa diferente com tudo isso, eu vou ser engolida depois. Porque assim, empresas que nunca cogitaram a possibilidade de ter um trabalho remoto, de ter um trabalho de casa, elas também não estão tendo a opção de funcionar de outra maneira. Claro que tem setores que são essenciais que ainda continuam funcionando, mas a grande maioria das empresas teve que forçadamente também se adaptar a um trabalho remoto. E sabe o que vai acontecer? As empresas vão ver que funciona, que dá para trabalhar assim, que tem redução de custo, que tem redução de um monte de... Assim, que antes elas achavam, isso é impossível, não vai funcionar, funciona e ainda traz mais resultado para ela. E a empresa, ela não está preocupada com você. Se seu filho está gritando ou não, está preocupada em continuar funcionando e tudo. Só que olha só, que coisa interessante. Ao mesmo tempo que a empresa está preocupada com o dela, né, ela tem que olhar para o caixa, ela tem que olhar para o mercado e tudo isso. E claro que sim, cuidar do funcionário, né, a empresa que ignora o funcionário, ela está fadada ao fracasso também. Lógico. Mas nesse exato momento, esse trabalho que é remoto, que está sendo feito de casa, ele está num período de flexibilidade, de adaptação. Por quê? A empresa sabe que você está trabalhando de casa sem ter as condições ideais. Então eu vi lá atrás que muitas empresas deram subsídio para a pessoa comprar móveis, para comprar computador. Só que essa empresa sabe que você está com seu filho em casa também, que não está tendo aula. Então ela sabe que ela não pode te cobrar da mesma maneira que ela cobraria se fosse um trabalho de casa, um trabalho home office, numa situação ideal em que as escolas estão funcionando. Então é um período de teste para os dois, para a empresa e para você. Então assim, você não está sendo cobrado ao mesmo nível de produtividade, está existindo essa flexibilidade também. Hoje está havendo essa flexibilidade porque ambos estão se entendendo e entendendo a situação de cada um, né? Mas nós vamos chegar no momento em que isso vai acabar, mas o status quo vai ser mantido no que se refere ao trabalho de casa. E aí a pergunta é, essa mulher que saiu do seu lugar comum, da sua zona de conforto, veio para dentro de casa, trabalhou em home office durante a pandemia, em que todo mundo entendeu as dificuldades que ela ia passando e a coisa foi se tocando. Muito bem, acabou a pandemia, vai voltar tudo ao normal, só que ela vai continuar em casa. Como é que vai funcionar ela trabalhar de casa com as tarefas de casa? Tenha ela como dividir ou não com o marido, como vai funcionar isso? Qual é o ganho ou a perda que ela vai sofrer, que ela vai ter que encarar diante da realidade de ter que dar conta do trabalho, ter que dar conta da própria casa, ter que dar conta da própria família, num ambiente em que as cobranças voltarão a existir, uma vez que a desculpa da realidade da pandemia terá se acabado?
Eu acho que esse é um excelente momento de teste, de você desenvolver essas habilidades, você rever os acordos que existem entre o casal, porque a mulher que ela está reclamando que ela está sobrecarregada, ela já estava sobrecarregada antes e o acordo entre o casal já não funcionava. E agora vai funcionar menos ainda porque os dois estão 24 horas dentro de casa. Antes existia um propósito, eu acordo, saio de casa, bato a porta de casa, vou trabalhar e só volto à noite. Né? E aí eu encontro, oi, tudo bem? Vamos jantar, tchau, durmo. Né? Hoje não tem mais isso. Só que, ao mesmo tempo, como a empresa está sendo flexível ainda, é o melhor momento para você ir fazendo esses testes. Né? Deixa eu ajustar aqui a minha carga horária, deixa eu ajustar as tarefas domésticas, porque agora os dois estão em casa. Então os dois podem contribuir. Só que eu preciso comunicar. Eu preciso falar, querido, chega junto. Né? Afinal, somos um casal. Afinal, né, você está trabalhando em casa, eu também estou trabalhando em casa e a criança está chorando. E ao invés de eu ficar reclamando que eu estou sobrecarregada, que a criança está chorando, eu decido fazer alguma coisa com isso, né? E rever essas questões. Porque, assim, todos os conflitos que estão pipocando, eles já pipocavam antes. Só que você dava um jeitinho de não olhar para eles. Agora não tem mais essa porta que a gente bate. A gente não vai mais para o trabalho, a gente não vai mais para o shopping, a gente não vai mais para a praia ou sei lá para onde, né? A gente está confinado, 24 horas ali, então não tem mais como eu não olhar para esses conflitos. E quando as coisas voltarem, aí a criança que você reclamava, que estava agitada, que precisava de atenção, que você não conseguia trabalhar por conta dela, ela vai estar lá na escola, ela vai estar na creche, né? E aí você vai ficar com o quê? Com menos essa carga, né? E olha que informação importante, meu filho é uma carga para mim, né? E isso é relevante também, né? E aí eu vou ter mais tempo. Só a gente não deslocar é mais tempo produtivo, seja para organizar a casa, seja para cuidar de si. Só o tempo de engarrafamento que a gente não tem mais perdido, já é um tempo que eu posso fazer algo. Só que se eu estou olhando para o problema... Eu não consigo observar esse ganho, né? Essa é a nova realidade. O Max de Souza está perguntando aqui para a gente na live pelo Facebook. Ele está perguntando que depois da pandemia, qual será o normal que a mulher encontrará? É a pergunta dele, que é mais ou menos parecida com essa, mas ele está referindo àquilo que era o status anterior. O que é o normal que ela vai encontrar? Olha, eu acredito muito que a gente cria a nossa própria realidade. Então, assim, o normal que ela vai encontrar é o normal que ela está construindo nesse exato momento. Sabe? Eu acho que, assim, quando a gente consegue... Porque a mulher que ela não está conseguindo dar conta das coisas é uma mulher que não dá conta de abrir a boca para falar o que é importante para ela, o que ela precisa, sabe? Então, assim, a gente brinca muito, né? Brincava nos programas que às vezes eu tenho uma visão muito positiva, assim, às vezes muito romântica, mas eu acredito de verdade que a gente cria a nossa realidade. E a partir do momento que a gente consegue se expor, se colocar, sabe? Se eu sei aquilo que é importante para mim, aquilo que dói em mim, aquilo onde o bicho pega, e eu consigo falar, cara, o meu casamento, o meu trabalho, tudo vai sair muito melhor. Agora, se eu não me permito, se eu morro de medo, se eu pedir algo, se eu falar, olha para mim, qual é o meu medo de pedir ajuda? Primeiro que tem gente que não consegue pedir ajuda, né? Que é tão bom, tem mulher que é tão poderosa que não pode pedir ajuda. Que são dois homens dentro de casa, né? De tão forte, tão maravilhosa que ela é, a Mulher Maravilha. Essa mulher não tem como, ela não precisa de ajuda porque no dicionário dela não existe essa palavra. Então ela vai sair estrupiada da crise porque ela segurou dela, segurou do marido, segurou do filho, e segurou da empresa inteira, segurou o resto da família inteira, então ela vai sair quebrada, porque ela não vai dar conta, é força demais para ela fazer. Agora tem aquela mulher que também não existe na realidade dela a possibilidade dela falar, essa é a necessidade que eu preciso que você olhe, eu preciso que você cuide disso junto comigo. E se ela não consegue colocar, pedir ajuda assim, no sentido de essa atenção eu preciso, é o contrário, é o cara que vai passar por cima dela. Eu não consigo comunicar aquilo que é importante para mim, então assim, ninguém nunca vai olhar para mim, eu preciso comunicar, eu preciso verbalizar. E essa mulher, ela vai sair também ainda mais diminuída.
E isso que você está falando serve tanto para o querido que você colocou aí, que é o caso do marido, mas na hipótese de não havendo esse marido, de qualquer pessoa com quem ela convive dentro dessa casa, desse lar que ela tem que dar conta, né, ao mesmo tempo que no trabalho, ou mesmo ainda que ela não tenha nem ninguém que seja sozinha, ela tem que aprender a falar isso para si mesma. Porque a grande situação que a gente percebe é que a própria condução que você está demonstrando, de que cria a própria realidade, é uma novidade e uma circunstância tão além da possibilidade que a pessoa entende sobre si mesma, que ela acha que isso tudo é muito romântico, mas na prática não funciona, porque na verdade ela se mantém refém das coisas que vão acontecendo com ela, que vão empurrando a vida dela, e ela vai dando nisso. Ela não consegue criar essa realidade, que ela assuma a liderança dessa realidade e construa essa realidade que ela quer que apareça adiante. Então, toda vez que alguém está fazendo isso, ou a oportunidade aparece para si mesma, ela também não consegue desenvolver ou desempenhar esse papel. Então, não havendo esse querido, seja quem for o querido, ainda que o querido seja ela mesma, ela precisa tomar as rédeas da própria realidade, né? Agora, sendo um pouquinho mais corporativista, e aí no meu caso aqui sou em relação aos homens, né? Você acha que esse mundo vai sair menos ou mais machista dessa pandemia? O mundo de quem? Porque o mundo, né, são vários mundos. O mundo é uma soma de milhares e milhares de mundos, né? Quantas pessoas existem. Nesse planeta Terra existem uma visão de mundo, né? É muito particular. Nesse exato momento, Patrícia está abrindo mão cada vez mais de ver o mundo como machista ou feminista. Eu venho num trabalho comigo porque, assim, eu entendi que a divisão é a origem de sofrimento. Então, se eu olho o mundo como machista ou como feminista, se eu acredito que tudo é machista, eu tenho que exaltar a força do meu feminino, né, e me tornar, inclusive, uma mulher com uma força masculina, porque eu tenho que competir de igual para igual, né? Então eu tenho que... e quando eu só estou competindo, eu não estou somando nada. Essa polarização, então, assim, na verdade, ela desune, né? Ela destrói as possibilidades. Né? Destrói as possibilidades, principalmente porque ela alimenta uma coisinha chamada medo, porque eu não posso ser dominada, então eu preciso dominar, né? E a partir do medo, o ódio. Então eu não consigo nem me abrir, né? Eu não consigo nem, assim, me relacionar de um lugar bonito dentro de mim, porque eu tenho que provar, né, que eu sou certa, eu tenho que provar que... E aí, assim, eu comecei a perceber, é claro que, assim, uma coisa eu não abro mão, de olhar para o feminino, de continuar trabalhando com mulheres, porque eu entendo que, sim, ainda precisamos de atenção, e se a gente corrigir a mulher, a gente corrige todo o resto, sabe? Mas, assim, eu não quero ver o mundo mais como machista ou como feminista, né? Assim, porque ver nisso me coloca numa posição em que eu preciso defender a minha bandeira. E aí eu paro de enxergar o que é real, o que é o fato, e eu só enxergo aquilo que eu preciso defender, né? Então, assim, eu acho que essa crise, essa pandemia toda, ela está nos colocando em pontos profundos de reflexão, para quem está querendo fazer essa reflexão, né? Porque quem quer fechar o olho vai fechar o olho. Mas a gente está tendo a possibilidade de fazer questionamentos como um todo, como a nossa sociedade funciona, né? Em termos do que a gente está fazendo com o meio ambiente, como é que a nossa economia mesmo é fundamentada, o que a gente está considerando como importante, e também as relações, né? Assim, e acho que muita coisa vai pipocar. Então, assim, a mulher que se acha reprimida, ela vai se sentir cada vez mais reprimida nesse momento, né? Porque tudo aquilo está sendo potencializado, e a gente está vendo as nossas partes feias também nessa crise, né? Porque, assim, a gente está sendo obrigado a ficar com a gente também. A gente não está só 24 horas com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe. A gente está 24 horas com a gente. E se está insuportável ficar com quem está dividindo a casa com você, é porque está insuportável ficar com você mesma. Isso é uma coisa bacana que você está falando, porque isso é muito
é muito subreptício, né? Muito escondido, muito camuflado dentro da realidade que a gente convive. De determinado momento você chega a ficar ensandecido e fala, não te aguento mais, ou não aguento mais olhar para a tua cara, ou mesmo que você não diga isso, mas eu não aguento mais ouvir a voz de fulano, Beltrano. Na verdade, você que não está legal. Exatamente. Porque a mania de dizer que o inferno é o outro é uma das coisas mais antigas da face da Terra. Jogar a responsabilidade para lá, quando na verdade eu não estou satisfeito, eu não estou legal, eu não estou conseguindo ter vida interior. Acho que esse é uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, é de ter vida interior e aprender a viver consigo mesmo, né? E aí quando você sabe conviver consigo mesmo, você pode viver com quem quer que seja. Você pode viver com 10, com 15, com 20, com 1, com 2, com a pessoa que você não gosta, com a pessoa que você gosta mais, vai dar no mesmo. Porque você é que sabe se tratar a si mesmo e sabe conviver com quem quer que seja. E essa dificuldade que a pandemia trouxe é a dificuldade de eu ter que viver comigo mesmo. Mas também é a oportunidade de eu aprender a conviver comigo mesmo. Aprender a ter vida interior, aprender a ruminar meus pensamentos, a pensar de novo, a meditar, a pensar naquilo que está me incomodando e voltar a pensar daqui a pouco, abandonar agora, ver um filme, daqui a pouco voltar ao assunto, depois eu vou almoçar, eu volto ao assunto na cabeça, depois eu vou ver a sessão da tarde. A vida vai dinamicamente ocupando seus espaços, mas eu consigo conviver mais comigo mesmo. Essa é a grande oportunidade que a gente está tendo, e a grande oportunidade de levar esse aprendizado para além da quarentena. Sim. Esticar isso para depois da quarentena e viver essa vida de uma maneira muito mais azeitada, muito mais tranquila, muito mais gostosa de ser vivida, com sentido e com pertinência. Exatamente. Para terminar, que a gente já está se estendendo, a gente já está indo para mais de meia hora de live, mas eu tenho certeza que o pessoal está gostando. O que a mulher deve fazer agora para garantir o depois? Entender que o foco é no agora, não é no depois. E que o foco também não é no passado, né? Não é naquilo que foi, seja no passado assim mais próximo ou no passado, né, mais remoto. Assim, a gente tem que tomar essa consciência de que a gente só consegue controlar o hoje, a gente só consegue agir no hoje. E eu acho que é um compromisso com você mesmo que você precisa fazer, né, de não deixar isso passar. A oportunidade, dizem que é um careca com um rabo de cavalo na testa, né? Então, assim, você só pode agarrar ela quando ela tá vindo aqui na sua frente. Depois, ela passou e você não tem mais por onde pegar. Eu nunca tinha ouvido isso, mas achei fantástico. Então, assim, a oportunidade, ela ainda tá aí na sua frente. Então, agarra esse rabo de cavalo que tá aí na testa dela e fala, agora eu vou me tornar exatamente o tipo de pessoa com quem eu quero me relacionar. Então, assim, se tá difícil conviver com o marido, conviver com o pai, com a mãe, com o irmão, com quem quer que seja, que você está compartilhando com em casa, tá difícil conviver, né, com o chefe, com a equipe, né? Começa a olhar o que é esse difícil. Que característica, que comportamento exatamente é essa que está tão difícil, porque é algo que está em mim também, que eu estou projetando. Então transforma isso numa oportunidade de olhar para você e você se transformar. Qual é a pessoa ideal que eu quero me relacionar? Como é que é esse marido ideal? Como é que é essa mãe ideal, esse pai ideal, esse chefe ideal? Porque esse ideal é aquilo que eu vejo que falta. Se falta no outro, falta em mim também. Então, primeiro, eu tenho que me tornar essa pessoa, né? E o outro compromisso que eu acho que tem que ser feito também, nesse agora, é não levar as coisas demasiado para o pessoal. Aquilo de crítica que está emergindo no conflito, ela tem o seu ponto de verdade, mas ela tem a verdade do outro também. Então, que a gente possa filtrar não só aquilo que a gente está falando para o outro, que sai de um ponto de verdade que é nosso, mas aquilo que a gente está ouvindo do outro, que tem algo que é sobre nós, mas tem algo que é sobre ele também. Então que a gente consiga trabalhar essa escuta e esse autoexame para que a gente saia realmente assim, mulheres fantásticas, né? E não a Mulher Maravilha,
mas a melhor mulher que eu possa ser, né? Assim, que eu saia uma nova versão de mim mesma e que não só consegue se entregar e servir, né, o outro, e se preocupar com o que o outro necessita, mas que eu consigo também olhar para mim, me amar, me servir e cuidar de mim, porque eu só consigo entregar para o outro aquilo que eu entrego para mim também, eu dou aquilo que eu tenho dentro. Então que esse Ninguém dá seja o um que não tem, momento né? da gente se acolher também, exatamente. Se acolher e nutrir, né, assim, esse amor pela gente e não passar como uma carrasca de si, né? Mas passar assim. Se Exatamente. autoflagelando. E que a gente possa, assim, já que estamos falando de mulher, desenvolver esse nosso materno, mas principalmente materno conosco, né? Assim, que eu possa ser a melhor mãe para mim, né? E cuidar de mim, assim, atendendo as minhas necessidades, dando amor para mim, né? E não me punindo, né? Não me colocando de castigo e por aí vai. Eu acho que isso é bastante importante. E aí, através desse olhar para mim, eu vejo não só aquilo que eu possa melhorar, mas assim, até mesmo na minha carreira, né? Assim, que profissional eu quero sair depois da crise? Porque se eu ficar só esperando a empresa tomar a decisão de quantos funcionários ela vai desligar ou não, e eu não estiver fazendo nada por isso, né, me desenvolvendo, colocando as minhas habilidades a serviço da empresa, sim, sendo colaborativa, ao invés de só reclamar que não dá conta, não tem muita coisa para fazer, não consigo produzir, mas, né, começar a me colocar também à disposição e rever as coisas dentro de casa, para eu estar mais disponível ali, eu vou sair também uma outra profissional, né? E aí, quando a empresa tiver que tomar essa decisão, talvez eu não seja uma das que vai ser considerada ser desligada, mas eu me torne aquela mulher que é fundamental e essencial para aquela empresa também, né? Pois é, Então, eu porque acho que é isso. imprescindível ninguém na verdade insubstituível ninguém mas todo mundo pode se tornar imprescindível. E que cada um faça Exatamente. por si para se tornar imprescindível nessa nova realidade que se avizinha aí adiante da gente. Patrícia, brigadíssimo por você ter participado aqui da nossa live. Vamos ver se a gente faz isso mais vezes, porque é uma Sim. reedição do que a gente fazia do Mulher Integral, que era muito legal. Quem quiser acompanhar mais da Patrícia Mello, tem lá no canal do TV, no Link TV, com o Mulher Integral. Tem uma playlist inteira lá para você poder assistir a Patrícia Mello. Tem vários participantes em outros vários programas, você pode também acompanhar, e outras lives que a gente faz aqui pelo link ao Review. Obrigado por ter participado. Quem quiser entrar em contato com você, fala com quem, como e de que forma. Aqui o meu canal principal ainda está sendo o Instagram, que é o Patrícia Mello com 2 L's oficial. E na descrição mesmo lá no meu perfil tem também o link para o meu WhatsApp, então quem quiser falar mais diretamente comigo pode cair lá também. Muito bem, então quero mandar um abraço então para o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook. Obrigado, gente, por ter participado conosco. Um beijo grande, nós vamos nos despedindo agora. Até o próximo encontro com a Patrícia. Obrigado por vocês terem estado conosco até agora. E o pessoal do Instagram também, obrigado para todo mundo. Obrigado para várias pessoas que participaram e até a próxima oportunidade. Um abraço, beijo. Tchau, Patrícia. Tchau.